Boa noite a todos. Vamos ter um momento inicial de louvor. Aproveite para preparando seu espírito para logo após estarmos juntos na pregação da palavra de Deus. Paulo foi um grande missionário, um grande pastor, fundador de igrejas. E provavelmente ao fundar suas igrejas de Jesus, mas igrejas nas quais ele era como um pai para aquelas pessoas, ele tinha expectativas, ele nutria expectativas, ele esperava algo daqueles crentes, ele esperava algo daquelas igrejas. E nessa noite eu quero trabalhar um pouco com vocês exatamente sobre isso. Qual é o estilo de vida missional que o Novo Testamento espera de nós, espera da igreja, e que foi vivido pelas primeiras igrejas, pelas igrejas na época apostólica e no começo também. Hoje em dia, eu estava folheando alguma coisa e vi uma frase que alguns usam para falar da ação da igreja, a ação missional da igreja. Atribui-se essa frase a Francisco de Assis, que diz assim: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Aqui eu penso que nós temos uma perspectiva mais pós-moderna, ou de ver as coisas como se as palavras não importam, só importa o fazer, só importa o ser. Então, falar não vale. O que vale é mostrar pelas suas ações que você é um cristão. É uma perspectiva equivocada. Também é equivocada a perspectiva que diz: faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, eu prego, eu ensino, mas não olhe para mim, olhe só para Cristo. Nessa perspectiva, a pessoa coloca as suas ações, o seu estilo de vida como fora, e quer que aqueles que não são crentes olhem apenas para o que ele está falando. Essas duas perspectivas são equivocadas, são errôneas. Creio que tanto
o estilo de vida da pessoa quanto o que ela fala tem que estar em sintonia, tem que estar em harmonia. E essas duas expectativas faziam parte do que o apóstolo Paulo esperava da igreja. Ele esperava que a igreja cristã fosse uma igreja que vivesse esse evangelho, mas também fosse uma igreja que pregasse esse evangelho, que falasse esse evangelho. E é isso que nós queremos ver hoje à noite. Queremos ver as duas faces da mesma moeda de um estilo de vida missional da igreja. Vamos orar e aí nós estaremos abordando esse tema hoje à noite. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti por esse momento que podemos expô-la. Ilumina-nos, dai-nos a capacidade de compreendê-la e de viver o que estamos falando, Senhor Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, primeira coisa, a igreja deve viver o evangelho. Sim, as pessoas precisam ver em nós esse evangelho sendo vivido, sendo aplicado, né? Sendo apresentado através do nosso cotidiano. Isso é esperado no Novo Testamento. Quando nós olhamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Ou seja, esperava-se que as pessoas vissem isso. Não é que você vai ter um comportamento farisaico, eu vou fazer o bem para me apresentar diante de todos. Não, não é isso. Mas era esperado que as pessoas ao redor da igreja vissem a sua vida, vissem como você lida com as injustiças. Ainda na Epístola aos Romanos, no capítulo 16, versículo 19, Paulo diz assim: pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Ou seja, novamente, uma característica da igreja, dos crentes de Roma, era observada, era verificada por todos que estavam ali vivendo ao lado deles. Era algo que deveria ser demonstrado pela prática. No livro de Tito, abra aí o livro de Tito. Espero que você esteja com sua Bíblia, mesmo que seja uma transmissão online, mas que você esteja com sua Bíblia aberta para manuseá-la, para conferir os textos, fazer suas anotações. Tito capítulo 2, versículo 9 a 10, diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Tito uma recomendação para aqueles escravos crentes. Eles têm que dar um bom testemunho, eles têm que viver esse evangelho. Ele não deve apenas falar, mas ele deve viver esse evangelho, e ao viver esse evangelho, ele está embelezando, ele está mostrando a beleza da doutrina cristã, da doutrina de Cristo, né? Aqui é a mesma palavra da qual nós usamos cosmético, a palavra cosmético que as mulheres usam, né? Os cosméticos para deixá-las mais belas. Mas aqui o sentido é de que por meio desse comportamento, por meio desse viver, você apresenta a beleza de Cristo. A beleza do Evangelho é apresentada. Isso também era pedido, interessante, porque isso não é uma inovação na igreja. Isso já era o padrão no Antigo Testamento, era o esperado do povo de Israel. Abra em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 5. Diz assim: eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir.
Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Veja, Moisés está dizendo para Israel: vocês têm que viver conforme a lei de Deus, porque as pessoas vão estar olhando para vocês, os povos que vivem ao redor de vocês vão estar olhando, e esses povos, ao olharem para vocês, vendo o estilo de vida de vocês, eles vão chegar a uma conclusão: esse povo é sábio, esse povo é inteligente, esse povo tem uma lei diferente, esse povo tem um Deus diferente. Então é o mesmo princípio que Paulo apresenta. A nossa vida, ela deve servir como um imã que atrai as pessoas para o Evangelho, certo? O nosso estilo de vida tem que trazer essas pessoas para Deus. Aqui não se está falando de pregar, de falar. Aqui se está falando apenas de viver, de ações. Mas o outro lado da moeda, nessa questão de atrair, é que as nossas vidas também podem repelir. Se as nossas vidas forem o oposto do que deveriam ser, como vidas cristãs, nós podemos afastar as pessoas do Evangelho. Voltando para o Tito, capítulo 2, veja o que Paulo fala para as mulheres idosas. Capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, né? Então, nós falamos nessa mesma passagem sobre os escravos. Eles deveriam ter um comportamento tal para que dessa forma eles mostrassem a beleza da palavra. Aqui, Paulo diz que as mulheres idosas devem evitar um comportamento errado para que a palavra não seja difamada. Veja que as nossas atitudes, o nosso viver, tem um efeito positivo e tem um efeito negativo. Nós podemos ressaltar a beleza do Evangelho com a nossa vida, e nós podemos difamar o Evangelho com a nossa vida, certo? Então, essa questão de vida, essa questão de testemunho pessoal, do cotidiano, do lidar diário, é muito importante. Por meio das nossas ações, nós podemos trazer, ressaltar a beleza do Evangelho, da palavra de Deus, e nós podemos difamar esse Evangelho, essa palavra. Paulo continua falando aos jovens, versículo 6. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. Olha aí. No ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Ou seja, Paulo quer que as pessoas fiquem sem argumento contra a igreja, por meio do bom comportamento da igreja. Ninguém tem nada a falar contra vocês no quesito de comportamento, porque vocês são modelos no comportamento, certo? Vocês são modelos. 1 Coríntios, esse é um texto também interessante,
capítulo 5. Abra em 1 Coríntios, capítulo 5. Aqui é um exemplo, infelizmente, um exemplo negativo de como a igreja, até mesmo na igreja, nós podemos encontrar péssimos exemplos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade tal, como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então Paulo está dizendo aqui, olha, o comportamento de vocês é tão repulsivo, é tão imoral, que nem mesmo para o padrão dos descrentes, esse comportamento de vocês é aceitável. Aí você imagina a situação de uma igreja que o padrão dela, de vida, o padrão de comportamento, está abaixo do padrão do mundo, do padrão daqueles que não têm Deus, que não seguem o Evangelho, que não são transformados pelo Espírito Santo. Ou seja, parece algo assim impensável, mas é exatamente isso que Paulo está dizendo. O padrão de vocês está abaixo do padrão do mundo. Foi o que também aconteceu com Israel no Antigo Testamento, quando Deus disse: vocês se tornaram piores do que as nações pagãs. Já imaginou isso? Vocês se tornaram piores do que nações como Babilônia, Assíria, no comportamento, na moralidade. Então a igreja, ela precisa levar a sério essa questão de comportamento, porque por meio da nossa vida, por meio do nosso testemunho, nós podemos difamar o Evangelho, mas também podemos ressaltar a beleza do Evangelho. Outra maneira que a igreja vive esse Evangelho é por meio do engajamento cultural. Vamos para Efésios, capítulo 5, versículo 21. Efésios 5, 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O mundo greco-romano naquela época era um mundo de uma hierarquia muito forte, certo? E aqui o Evangelho está trazendo transformação social para as várias esferas, transformação social e cultural, para as várias esferas da vida daquela sociedade, certo? Então, essa afirmação, esse mandamento do apóstolo Paulo, já é uma maneira de transformar a realidade na qual aquelas pessoas estavam vivendo. Então, a maneira como a igreja vive, o padrão da igreja tem que ser diferente do padrão do mundo e tem que estar acima do padrão do mundo. E aqui o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele vai falar a maneira como as esposas e os seus maridos devem se relacionar. Essa maneira é uma maneira toda especial. É uma maneira diferente do mundo. O padrão do relacionamento conjugal, marido e mulher, descrito nas Sagradas Escrituras, é um padrão elevado, é um padrão que está acima, é diferente do padrão do mundo. O padrão, ele vai falar no capítulo 6, dos filhos, do relacionamento entre pais e filhos, é totalmente diferente do padrão do mundo. Está acima, é elevado. A maneira como os escravos tratam seus senhores e os seus senhores tratam os seus escravos é diferente. Ou seja, o Novo Testamento, ele propõe um engajamento cultural por meio da vida cotidiana da igreja. O dia a dia da igreja, os relacionamentos sociais da igreja, seja com senhores e escravos, seja pais e filhos, seja marido e mulher. É uma maneira de viver o Evangelho, de mostrar a beleza desse Evangelho. Isso hoje, a maneira como nossas famílias vivem. Domingo passado, o pastor Iago falou sobre o culto doméstico, né? Isso é algo que o nosso mundo não pratica. E até mesmo é algo raro em muitas famílias cristãs, mas é um diferencial da nossa... é um diferencial
dessa família chamada igreja. Outra marca que tem a ver com a questão de viver o Evangelho diz respeito ao nosso relacionamento com missões. Filipenses, vamos para Filipenses. Capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo diz assim: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Certo? A igreja dos Filipenses foi uma igreja que se associou ao apóstolo Paulo. Desde o começo da pregação do Evangelho, a igreja dos Filipenses estava junto com o apóstolo Paulo. Veja o que ele diz no capítulo 4, ainda de Filipenses, versículo 15. Como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Viver o Evangelho implica em estar associado com a expansão desse Evangelho. Aqui eu não estou falando ainda de pregar, de falar o Evangelho. Eu estou falando de estar engajado no suporte, no envio, na manutenção do avanço missionário. É nesse sentido que eu estou falando. Então aqui você não está pregando, mas você está sustentando aquele que vai pregar. Faz parte do nosso viver o Evangelho. Se eu creio que o Evangelho realmente é fundamental para todos os povos, eu tenho que estar engajado na expansão desse Evangelho. Se eu não me envergonho desse Evangelho, eu acredito que ele é a salvação, o poder para a salvação de todo aquele que crê, eu tenho que estar engajado na expansão desse Evangelho de alguma forma, certo? De alguma forma. Aqui os filipenses estavam engajados, sustentando o ministério do apóstolo Paulo. Né? Quando ninguém estava junto com Paulo, a igreja dos filipenses estava lá no dar e receber. Né? Não apenas isso, veja em Colossenses capítulo 4, versículo 3 e 4. Colossenses 4, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo diz assim, eu vou ler a partir do 2. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Oração. Mas uma oração direcionada, uma oração focada na expansão do Evangelho. Paulo pede que você ore especificamente para que portas se abram. Para quê? Para que o Evangelho seja comunicado. Paulo pede que a igreja ore para que ele, como missionário, fale de Cristo corretamente. Para que ele faça isso da melhor forma possível. Então, viver o Evangelho implica em estar comprometido com o avanço do Evangelho. Eu vou orar, eu vou investir tempo, meu tempo, para orar pelo avanço missionário. Não vai ser, as minhas orações não vão estar focadas somente em mim, no meu emprego, na minha saúde, no meu lazer, não. As minhas orações vão estar focadas no avanço do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então é isso que o apóstolo Paulo está pedindo aqui. Ore por esse avanço. Ore para que eu pregue o Evangelho de forma clara, sem equívocos, compreensível para todos. Então, ore para os missionários da nossa igreja que estão pregando o Evangelho nos povos, por exemplo, como o nosso missionário Ronaldo, que está no Timor-Leste. Ore para que ele comunique de forma clara, para que as portas se abram para ele, novas oportunidades surjam.
Viver o Evangelho implica em estar engajado espiritualmente com o avanço do Evangelho. Ou seja, eu estou orando pelo Evangelho, eu estou financiando o avanço desse Evangelho, né? Dando dos recursos que Deus tem me dado para que esse Evangelho chegue aos confins da terra. Contudo, o estilo de vida missional não para por aqui. O estilo de vida missional que se espera de uma igreja cristã não é apenas viver o Evangelho. Francisco de Assis está errado quando diz: pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Não. O nosso testemunho é importante, mas ele é apenas 50% da questão. É preciso usar palavras, sim. É preciso, é necessário, é obrigatório, é fundamental falar o Evangelho. Então, a segunda característica de uma igreja missional, de um estilo de vida missional, é que a igreja deve falar esse Evangelho. Vamos para a 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Deixe-me ler para vocês a partir do versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 4. Diz assim: sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Então aqui nós temos a seguinte situação. Paulo prega, ele fala a palavra de Deus, ele prega o Evangelho de Cristo na cidade de Tessalônica. Há muita perseguição na cidade de Tessalônica, mas mesmo assim, aquelas pessoas são alcançadas por esse Evangelho, certo? E reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma vez que isso acontece, eles se tornam imitadores do apóstolo Paulo. É o que Paulo diz: vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor e de Jesus Cristo. Então, da mesma forma, eles receberam o Evangelho foi pregado para eles, então agora eles vão imitar essa maneira de fazer o Evangelho avançar, né? Falando o Evangelho. Então, eles vão fazer isso também. Veja no versículo 7. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Olha o que aconteceu. Eles agora, uma vez que são crentes, uma vez que são a habitação do Espírito Santo, eles começaram a falar. Eles começaram a falar o Evangelho. Obviamente, você, ao ler toda a epístola aos Tessalonicenses, você vai ver que eles viviam esse Evangelho, certo? Eles praticavam esse Evangelho. O seu testemunho enfatizava a beleza da doutrina, da palavra, mas não apenas isso. Eles falavam esse Evangelho, né? Eles pregavam com a fala, com o som, esse Evangelho, certo? Então nós não podemos ficar reduzidos apenas ao testemunho das nossas atitudes. Nós temos que falar, todos nós, cada crente. É preciso que seja capaz, é preciso que seja apto, é preciso que essa pessoa sinta prazer de falar o Evangelho, certo? Faz parte da nossa vida, faz parte de um estilo de vida missional, ou seja, um estilo de vida que tem como foco
a fazer a missão de Deus, ou seja, fazer com que a sua glória alcance os confins da terra. Ainda em Tessalonicenses, olhe capítulo 2, versículo 13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como a verdade. E sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Ou seja, recebem a palavra, mas não fica com aquela palavra só para si. Aquela palavra, ela sai, ela explode por um estilo de vida, explode por um falar e chega a outras pessoas. E não só na Acaia, Macedônia, mas outras regiões já estavam sendo abençoadas por meio desta fala, desta pregação do Evangelho. E isso é intencional. É importante que a gente tenha isso em mente. É intencional. Nós temos que querer fazer isso. Não tem que ser por acaso. Nós temos que querer, ou seja, temos que buscar fazer isso. Intencionalmente pregar esta palavra. Outra passagem que eu creio que seja importante sobre essa questão de falar o Evangelho está em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aqui, o apóstolo Paulo não está se referindo apenas e exclusivamente a ele e aos membros da equipe missionária. Penso que ele está englobando toda a igreja. Veja como é descrito aqui no versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Paulo não está dizendo que somente ele e a sua equipe missionária estão reconciliados com Deus e a igreja toda não está reconciliada. Seria muito estranho essa afirmação. O mais lógico é entender que Paulo está incluindo toda a igreja e ele também, a equipe missionária, como nesse grupo de pessoas que foram reconciliadas com Deus por meio de Cristo. Então nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo e nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Logo, nos foi confiado a palavra da reconciliação. Ou seja, nós somos embaixadores, nós falamos em nome de Cristo, nós falamos em nome de Deus, nós levamos às pessoas a palavra da reconciliação, o Evangelho que traz salvação. Nós falamos esse Evangelho, certo? É o que é esperado de nós. Paulo tinha essa expectativa para com a igreja de Coríntios. É uma expectativa que permanece para nós, igreja de Cristo, no século 21. Não apenas vivermos o Evangelho, mas falarmos esse Evangelho de forma clara, pregarmos a palavra da reconciliação. E, por último, dois textos bastante comuns e mais importantes, que é Mateus 28, a grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, onde Jesus afirma: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso aqui não é só para os apóstolos. Não tem como eles chegarem a todas as nações. Não tem como eles viverem até os fins dos tempos. Aqui é para todos os discípulos. Toda uma geração de discípulos que dura até hoje. Todos nós somos chamados para fazer discípulos, para fazer com que esse evangelho alcance as nações, para ensinar esse evangelho, ensinar a palavra de Cristo, ensinar as pessoas a obedecerem esse evangelho. Somos chamados para isso. E em Atos, capítulo 1, versículo 8, também outro texto bastante conhecido, nós somos chamados a ser testemunhas desse evangelho, testemunhas de tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós testemunhamos, uma testemunha, ela fala do que sabe, né? Ela diz o que ouviu, ela pronuncia aquilo. Nós somos testemunhas desse evangelho, nós somos testemunhas do que esse evangelho fez em nossas vidas, e nós temos que falar isso para outras pessoas. Aqui então, irmãos, nós temos dois tipos de movimentos. Nós temos duas estratégias que acabam formando esse estilo de vida missional da igreja. Nós temos a estratégia centrípeta. O que é isso? Centrípeta é quando você atrai as pessoas para o evangelho. O evangelho estando no centro, você atrai as pessoas ao evangelho por meio da sua vida. Certo? Elas estão lá e elas não estão necessariamente, você não está falando, mas você está vivendo. E essas pessoas estão vendo a sua vida. Então elas se sentem curiosas, intrigadas. Olha como ele reagiu, que estranho. Por que ele reagiu daquela forma, àquele acontecimento? Por que ele vive desse jeito? Olha como aquela família se relaciona, que coisa, como é diferente. Olha como aqueles filhos tratam seus pais. Como eu gostaria que os meus filhos me tratassem assim também. Eu quero saber qual é o segredo desta família. Então as pessoas são atraídas. Essa é a estratégia centrípeta. Existe também a estratégia centrífuga. Eu saio e vou em direção às pessoas, certo? Eu saio do meu lugar e vou até onde as pessoas estão. Vou até elas falar o evangelho. Eu não vou ficar esperando que elas cheguem até mim. Não, eu vou até elas. Eu vou até o meu vizinho, intencionalmente, né? Oi, vizinho, fiz aqui um cafezinho com um bolo para você, trouxe aqui de presente, né? E aí, de repente, começamos a conversa, intencionalmente, eu fui na casa dele, né? E comecei a falar o evangelho. Aqui é a estratégia centrífuga. Eu saio do meu local de conforto, da minha zona de conforto, e vou até aos perdidos, alcançar os perdidos. Esse deve ser o estilo de vida missional que se espera que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja, que é o nosso mestre, que morreu, que é o noivo, morreu pela igreja, é o noivo da igreja, espere de nós. Que nós tenhamos uma vida que atrai as pessoas para Cristo e que nós falemos desse evangelho para essas pessoas. Ou seja, eu estou fazendo simultaneamente. Eu não posso escolher só uma das estratégias. Simultaneamente, eu estou agindo dessas duas formas. Eu estou indo e, ao mesmo tempo, eu estou atraindo as pessoas para Cristo. Ou seja, toda a minha vida, ela é focada no Evangelho de Jesus Cristo. Esse é
Meu desafio para você é também a minha oração para todos nós, que tenhamos um estilo de vida missional. Amém? Nós vamos estar encerrando nosso momento de culto com mais um momento de louvor. Aproveite, reflita para pensar um pouco no que falamos hoje à noite. Ok? Boa noite a todos. Consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Uma boa noite a todos os irmãos, que é o pastor Iago, e o objetivo desse trecho da nossa transmissão é trazer alguns avisos aos irmãos da nossa igreja. Se você é membro da Igreja Batista Manaim, é importante que você permaneça para receber alguns avisos importantes para a gente, certo? Como parte da nossa comunidade. Ontem, no sábado, nós tivemos um anúncio e um decreto novo dos nossos governantes envolvendo a nova fase de retorno às atividades em nossa cidade. Como a gente já sabe, houve uma reabertura gradual em 4 fases. Houve uma primeira fase de transição e uma fase seguinte, seria oficialmente a primeira fase da reabertura, que é a fase que nós estamos nesse momento. Mas amanhã, na segunda-feira, nós entramos na segunda fase de reabertura. E nessa segunda fase, tanto algumas novas possibilidades de trabalho e de atuação pública se dão. A gente pode fazer alguns exercícios lá de fora, restaurantes abrem em determinado horário, existem algumas questões do decreto. Mas o que importa a gente nesse momento é que atividades religiosas podem funcionar com até 20% da capacidade do prédio. O que é que isso significa pra gente como igreja? Nós nos reunimos como presbitério, nós chegamos à conclusão que não existe nenhuma possibilidade de nós voltarmos às atividades presenciais da igreja aos domingos.
o que significa que continuaremos, domingo após domingo, transmitindo momentos de louvor e de pregação aos irmãos da igreja. Nos nossos domingos, nós continuaremos como estamos, transmitindo a pregação do Evangelho aos domingos, aqui para cada um de nós, no mesmo horário. Mas a gente tem algo positivo nisso. É possível retornarmos a atividades presenciais durante a semana. Isso é maravilhoso porque a gente vai poder voltar a se encontrar. Agora, esse encontro, esse retorno a certas atividades na semana não se dará de qualquer forma. Alguns protocolos ainda são necessários. O uso de máscaras é fundamental, é obrigatório até. Então vai ser impossível retornarmos às atividades sem isso, sem cuidados e certos protocolos. Que atividades vão retornar na igreja? Nós vamos retornar com as atividades dos cultos de família, de uma forma um pouco modificada, a gente vai explicar. E as atividades que geralmente se davam às sextas e aos sábados na igreja, com exceção do OANSE. O OANSE, ele é um pouco problemático pra gente, são várias crianças que não vão estar usando máscara, é um pouco difícil lidar com o OANSE nesse período. Mas encontros de jovens, encontro que se dá aos sábados, encontro de casais, provavelmente sem um jantar, já que a gente teria que tirar a máscara para comer. Encontro de homens e de mulheres, de adolescentes, de moços e de moças, são encontros que vão retornar a partir de amanhã na nossa igreja. Além disso, os nossos cultos de família vão retornar, mas eles não vão acontecer nas casas como eles aconteciam, uma vez que ainda é um tanto problemático voltarmos a pequenas aglomerações nos nossos lares. Os cultos de família vão retornar no prédio da igreja. Num modelo diferente. Os cultos de família, que sempre aconteciam às terças-feiras, agora vão ser divididos em 3 dias: terça, quarta e quinta-feira. E a gente vai dividir os polos por dias, a fim de evitar aglomeração e que todos possam usar o prédio da igreja. Então, o que é que vai acontecer? Nós temos 5 polos na igreja. Terça-feira, 2 polos vão acontecer simultaneamente. O polo do Bom Jardim, que o pastor Tiago Alexandre cuida e traz os ensinos, vai funcionar ainda na região do Bom Jardim. Há lá alguns ambientes que são propícios à reunião. Se você é dessa região, você vai entrar em contato com o pastor Tiago e você vai se informar sobre como participar das reuniões. Há um grupo no WhatsApp específico para esse polo e você vai poder ser adicionado e vocês vão poder conversar. Se você é da região do Bom Jardim, fale com o pastor Tiago Alexandre para você poder participar das reuniões terça-feira. E simultaneamente, ainda na terça-feira, o polo que é o polo equivalente ao do Passaré, onde eu trago os sermões, estará se reunindo terça-feira no prédio da igreja, também às 20 horas. Quarta-feira, então, no prédio da igreja, o polo da Vila Peri, que o pastor Davi Vitor Macedo traz a pregação, ele vai se reunir no prédio da igreja. Só esse polo. Quarta-feira, 20 horas. E quinta-feira, 2 polos vão se reunir no prédio da igreja. O polo do Parque Santa Rosa, que o presbítero Carlinhos cuida, e o polo do Antônio Bezerra, ali da região da Bezerra de Menezes, na verdade, que o irmão Ayrton geralmente traz o ensino. Esses 2 polos, como são menores e mais distantes, vão se reunir juntos na quinta-feira. E assim a gente consegue respeitar o decreto. A gente acha que é um pouco problemático que as reuniões sejam nas casas ainda, então a gente vai usar o prédio da igreja para isso. Nisso, o culto de oração não retorna, já que o culto de oração é um culto com muita aglomeração, é um culto muito íntimo em que a gente se reúne em grupos para orar. Reconfigurar esse culto de outra forma tiraria o propósito e a função do culto. Então a gente vai ter reuniões na semana, mas dividido nesses 3 dias. Procure a mim, ao pastor Davi, ao pastor Tiago, ao presbítero Carlinhos, ao irmão Ayrton, para você poder participar de alguma dessas reuniões na semana terça, quarta e quinta-feira. O presbítero Israel, que também é o nosso diácono de adolescentes, vai dar continuidade às reuniões de adolescentes. O pastor Davi, também diácono de jovens, vai cuidar da reunião envolvendo jovens. O Anderson, que é o nosso diácono de casais, vai organizar a questão das reuniões de casais, e então também tudo aquilo que envolve Ministério de Homens, Ministério de Mulheres. Procure o diácono responsável para você saber quando as atividades se darão. O novo calendário vai ser provavelmente divulgado em breve no grupo da igreja, a fim de informar todos os irmãos acerca disso. Agora, isso é um motivo de louvor, de louvarmos o nome do Senhor, de agradecermos a Deus, considerando tudo aquilo de bom que Ele tem nos dado, mas é importante que nós possamos continuar respeitando os protocolos, uma vez que ainda existem coisas que devemos fazer com cuidado para essas reuniões serem possíveis. Você só pode entrar de máscara. Se você chegar no prédio da igreja sem máscara, você não vai poder entrar.
você vai ter que estar aberto a certas medições de temperatura. A gente vai ter algumas formas não invasivas, uma pistolinha que mede a sua temperatura à distância de forma imediata, porque você não pode estar no prédio da igreja com febre. Se você está com febre ou com qualquer sintoma de gripe, você não pode estar conosco. Por favor, fique em casa, porque você se torna um risco de infecção a outras pessoas. Se você estiver em estado febril, você não vai poder entrar no prédio da igreja, infelizmente. Crianças menores de 2 anos não poderão participar de nenhuma reunião da igreja ainda, porque crianças com menos de 2 anos não podem usar máscara, considerando o risco de asfixia. Por isso, já que o uso de máscara é obrigatório, crianças com menos de 2 anos ainda não podem participar de nenhuma reunião. Idosos, recomenda-se que eles não participem ainda dessas reuniões da igreja. Agora, se um idoso aparecer lá tomando as suas precauções de segurança, a gente não vai impedir a sua entrada. Mas em nível de recomendação, recomenda-se que os idosos ainda não apareçam. Agora, em nível mandatório, crianças com menos de 2 anos, pessoas com sintomas de febre ou de gripe não podem estar nas nossas reuniões. Se você se sente nessa situação, por favor, ainda há um tempo de isolamento para você. E se você se sente ainda inseguro de participar das reuniões, você pode ficar à vontade de ainda ter um tempo de isolamento um pouco mais longo, se você acha que isso é prudente, considerando a sua situação familiar. E juntos, tomando todo esse cuidado, a gente vai poder se aproximar cada vez mais uns dos outros, tomar todos os cuidados necessários, e a gente vai continuar conversando sobre todos esses protocolos no nosso grupo da igreja, no grupo dos jovens, no grupo dos ministérios, onde a gente pode continuar aprendendo e se ajudando. E se Deus quiser, em breve nós retornamos aos cultos de domingo. Ore por isso, para que nossa cidade, nosso estado, continuando sendo cuidado por Deus, possa entrar em uma nova fase de reabertura. Que Deus abençoe todos vocês, continuem orando pelo nosso país e pela nossa igreja, e que em breve possamos ser restituídos às nossas reuniões de forma completa. Então, se Deus quiser, terça-feira a gente está juntos, quarta, quinta, sábado, sexta, são os dias em que a gente vai continuar se encontrando, e domingo que vem nós estaremos aqui em mais uma transmissão da Palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês e até os nossos próximos encontros.